Olá, meu povo querido, aqui Isabel, a Mãe Morada. E hoje eu vim falar com vocês a respeito da diferença e até do antagonismo entre ativismo e relacionamento com Deus. Roda a vinheta. Bom, umas semanas atrás eu falei com vocês a respeito de um vazio que poderia existir na sua vida, como existiu na minha, e que poderia ser preenchido pela presença de Deus, pela integração nas atividades da igreja, por trabalhar na obra de Deus, se fazer útil espiritualmente para alguma coisa. Mas depois eu fiquei com a sensação de que eu poderia estar te induzindo a erro, ao crer que você, só por estar fazendo um monte de coisa na igreja ou na sua comunidade, que você seria automaticamente preenchido e todos os seus problemas se acabariam. E na verdade não é assim. Eu conheço muito próximo de mim pessoas que viveram essa realidade e que muitas pessoas foram até prejudicadas pelo excesso de ativismo, ou seja, pessoas que se dedicavam demais a atividades da igreja, enfim, da comunidade cristã, e que tiveram seus trabalhos comprometidos, suas famílias comprometidas, né? O casamento acabou, as famílias se tornaram disfuncionais, enfim, toda sorte de problemas que advém não do ativismo, mas do desequilíbrio que muitas vezes a gente tem e não conseguir dosar muito essa questão do tempo que a gente dedica às coisas, né, da obra de Deus. É muito difícil até classificar como obra de Deus, como coisa da igreja, enfim, entenda e adapte aí a sua situação. Durante a nossa vida, a gente é muito incutido, eu posso falar por experiência própria, com aquela palavra isolada de que a gente deve buscar primeiro as coisas do reino de Deus e o resto nos será acrescentado. Só que tem um detalhe, uma palavrinha aí no meio do caminho que se esquece, onde o versículo diz exatamente: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer pra gente que buscar o reino de Deus não é buscar ficar dentro da igreja fazendo coisas. Afinal de contas, a gente sabe que o reino de Deus não é a igreja, né? A gente frequentar uma igreja é uma consequência de estarmos vivendo o reino de Deus. Só que o reino de Deus é eterno, ele é espiritual e muito pouco tem a ver com coisas terrenas e materiais. Ué, Isabel, mas você quer me dizer que eu não preciso fazer nada então na igreja? Não, na verdade, considerando que nós somos a igreja, a gente tem que tratar de ser o reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então o reino de Deus não está na igreja. O reino de Deus é transportado conosco para onde quer que nós vamos. Quer ver uma palavra super interessante sobre isso? Tem uma passagem sensacional que está em Romanos 14. Vou ler a partir do versículo 15. Mas se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, essas coisas que servem para a paz e edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa de comida a obra de Deus. Mas seguindo, 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Paulo vem falando a respeito de umas discussões que havia na igreja sobre coisas serem imundas ou não serem, enfim. Mas ele vem dizer pra gente que o reino de Deus não é feito por essas coisas terrenas, idiotas, essas discussões, essas picuinhas, coisinhas tão assim chulas. Então por aí a gente entende que o reino de Deus é espiritual, é um reino muito mais moral do que físico. Se ele não é comida e nem bebida, mas paz, alegria, né, justiça, enfim, fala muito mais de coisas que não podem ser vistas, que não podem ser
palpáveis, mas de um caráter que é transformado a cada dia pela nossa conduta. Se a gente considerar que o reino de Deus celestial é feito do quê? De santificação e de adoração. Então a gente precisa viver nesse clima de santidade e adoração. E como que a gente faz isso? Justamente tendo o nosso caráter transformado, assimilando o caráter de Cristo. Muito mais do que fazendo coisas, mas sendo santos como Ele é santo. Essa é a chave. O reino de Deus é paz, justiça, são coisas morais, são coisas inerentes a nós, como igreja. Nós é que temos que ser aperfeiçoados para o Senhor. Portanto, você ficar muito tempo na igreja não necessariamente quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Então não faz diferença se você faz tanta coisa na igreja, se você nem reconhece quem é o seu Deus, se você não tem tempo de justamente ouvir o Espírito Santo, de sentir essa alegria no Espírito, de viver em paz e justiça. É como um sino que só faz barulho, mas não faz nada de efetivo no reino de Deus. Não vamos ser apenas um sino barulhento, né? Que nós possamos ser efetivos, que nós possamos ser eficazes em Cristo e já começar a viver na terra aquilo que nós com certeza vamos viver no céu. Santidade e adoração ao nosso amado Deus Jeová. Tá bom? Um beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau! Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem continuar falando a respeito disso, é só comentar aí que eu continuo falando.